Olá, pessoal, tudo bem? Alguém aí conhece uma pessoa que superou a misofonia? Não? Hoje é dia de dose dupla. Por quê? Hoje é um dia especial, 12 de novembro, Dia Nacional de Conscientização sobre Misofonia. Não é à toa que a gente está aqui, né? O Dia Nacional da Misofonia e da Hiperacusia, 12 e 13 de novembro, foram duas conquistas a mais do Novembro Laranja de 2017 para cá. Campanha que desde 2006 já se preocupa em divulgar, em alertar a importância do conhecimento do zumbido. Então, aos pouquinhos, esse movimento vai crescendo, vai se expandindo e é com muito amor no coração, com muita gratidão que a gente vê muitos colegas aí se envolvendo, muitas pessoas que sofrem divulgando para que de fato a gente possa crescer esse movimento. Então, o simples fato da gente ter no calendário, né, 3 dias nacionais consecutivos, zumbido, misofonia e hiperacusia, quer dizer, é muito gostoso, né? É muito gratificante a gente ver o quanto a causa vai crescendo aí aos poucos. E um outro motivo da gente fazer essa live com dose dupla de casos de superação é justamente porque nós somos focadas em dar notícia boa. Porque notícia ruim, ó, tá cheio, né? Então a gente quer aqui de propósito ser um oásis de boas notícias, porque elas existem, a gente não inventa, né? E na verdade o que a gente precisa é ter olhos de olhar, ouvidos de ouvir as notícias boas, para que tanto por olhos como por ouvidos elas penetrem no nosso cérebro e façam o seu papel, reverberem no meio de um monte de outras coisas não tão boas que a gente acaba tendo acesso, né? Então, a cada ano a gente vai renovando os convidados aqui da nossa causa, né, para colocar o assunto em evidência. E eu quero, hoje, antes de chamar as pessoas muito especiais que já estão esperando aqui pelo chamado, eu quero honrar todo mundo com quem eu já tive oportunidade de falar em lives, em eventos sobre misofonia. E eu vou citar um a um. O Alexandre Mota, a Alice Muraro, a Márcia Batistella, que inclusive são 3 casos, né, que se consideram curados, a Abigail Aquino, né, que também se considera curada, a Patrícia Simões, psicóloga, e a Ana Paula Guimarães, bióloga, né, são grandes divulgadores da misofonia. Então, a todos eles que hoje não estarão presentes aqui na tela, o meu muito obrigada. E vamos lá, vamos fazer um bom trabalho hoje. Deixa eu chamar as meninas aqui. A Jeane e a Veridiana, as 3 lindas. Vamos ver. Veridiana vai de novo. Oi, Fi, tudo bem? Oi, Veridiana. Deixa eu só ver aqui. Olá, Tudo tudo ótimo. bom? Deixa eu só ver a Nina aqui, que acho que deu um probleminha aqui. Vou mandar o convite para ela. Nina. Enquanto ela vai entrando aí. Pronto. Ei, estamos completas agora. Tudo bem, meninas? Tudo ótimo. Que Tudo prazer ótimo, ter todo você. mundo aqui, viu? Gi, você que entrou no Novembro Laranja, você convidou que nem eu, né? Pois é, doutora, acredita? Mas estou Ou, melhorando, ainda bem. ou se acredito, né? Ou se acredito. Cada dia é um esforço aí para a gente dar conta das coisas, né? Mas é com esse amor no coração aí que vocês tiveram, né? De querer divulgar a história de vocês e que eu, né? Eu sempre tenho aí há anos para batalhar aí por essa causa, que a gente vai juntas hoje fazer o nosso melhor trabalho, tá? Então, o que eu quero combinar com vocês? Eu vou começar direcionando algumas coisas, e como a gente está em 4, e daí o Insta vai cortando, se uma está falando e a outra fala sem querer, ele vai cortando. Então, se alguém quiser falar enquanto outra está comentando, só levanta a mão aqui que eu fico ligada e daí a gente vai direcionando a qualquer momento, tá bom? Deixa eu aproveitar. Combinado. Deixa eu aproveitar e fixar o comentário aqui. Espera aí. Colar.
Ah, não foi. Então, superação, deixa eu digitar aqui de novo. Superação da misofonia. Assim, quem entrar já sabe o que a gente está falando. Vou clicar, pronto, e fixa. Vamos lá. E eu vou, como funcionou melhor nas outras lives, eu vou desativar os comentários aqui também, e assim não fica cobrindo o rostinho de ninguém. Então vamos lá, queridonas. Eu vou começar dando uma introduçãozinha aqui de misofonia, para quem é calouro no assunto, né? Se é que tem alguém calouro aqui assistindo. E daí eu quero muito que vocês duas, começando pela Gi, que vocês contem os sintomas, tá bom? Então, o que eu vou introduzir é que misofonia é sinônimo de síndrome da sensibilidade seletiva a sons, ou conhecida por 4S, né? Que, em geral, envolve uma aversão a sons bem específicos, que, diferente da maioria das pessoas que tem incômodo com sons altos, aqui os sons já são baixinhos, porém são repetitivos, estão fora do controle da pessoa, tá? Em geral, esses sons são evocados por terceiros, embora um ou outro misofônico tenha incômodo com os próprios sons, tá? Em geral, eles estão relacionados com a boca, com o nariz, com as mãos e com os pés. E, eventualmente, um ou outro misofônico também tem incômodo com sons evocados, feitos por animais. Piados, latidos e miados. Tá? Só que o que é importante a gente lembrar? Por mais que a aversão a sons seja a parte famosa da misofonia, muitas vezes ela vem junto também com um incômodo com a visão de determinados movimentos, com a visão dos movimentos e com o tato de determinadas sensações, né? De passar a mão num determinado tecido, por exemplo, numa pedra, numa certa consistência. Então, a gente acaba falando mais da aversão a sons, mas a misofonia anda junto com outras coisas. E mais de 80% das vezes ela começa na infância ou na adolescência, então em plena juventude. Saiba a pessoa que tem isso ou fique sem saber, né? Então, Gi, conta pra gente aí. O seu começou na infância e qual que é aquela sua listinha de sons que não dá nem para pensar em ouvir? Infelizmente é uma listinha bem grande. Mas sim, começou na infância. A primeira lembrança que eu tenho, assim, de sentir o incômodo com barulhos, acho que eu tinha uns 5 anos, e aí eu ia para casa de uma amiguinha para dormir com ela, e eu lembro que toda vez que a gente ia fazer uma refeição, ela fazia barulho com a mastigação, e eu tinha que sair de perto, eu não suportava aquilo. Então eu estava na casa dela, sentava na mesa para comer, ela começava a comer, eu saía de perto, eu ia para a sala, e ela vinha atrás de mim, e eu ficava, para de vir atrás de mim, que você tá fazendo barulho. Não era sorrindo, né, gente? Era com muita, infelizmente, com muita raiva, assim, né? Eu acho que o principal sintoma da misofonia para mim, e o que dificultou toda a minha vida ao longo de, tipo, quase 30 anos, foi realmente a irritação. Eu era, tipo, num grau assim que não dá para explicar. Acho que só quem sente, só quem tem consegue entender. Mas eu sempre tive muitos problemas, assim, né? O que mais me irritava são barulhos efetivamente produzidos por pessoas. Então, até o som de caminhar, assim, né? Eu moro em apartamento, meu vizinho de cima, coitado. Se eu não tivesse procurado a doutora, ele seria uma pessoa que eu ficaria reclamando porque ele não pode andar na própria casa. Mas mastigação, enfim, pessoas resfriadas. Gente, meu marido tem sinusite, tem rinite. Imagina, tipo, é bem complicado, assim, foi bem mais complicado, né? Hoje estamos aí no caminho da melhora, mas a senhora comentou sobre a questão do visual também. Também me acomete esse sintoma, porque, por exemplo, eu não consigo ver ninguém mexendo a mão, eu não consigo, assim, sabe? Simulando como se fosse batucar. Não dá, batendo o pé, não dá, não dá. Eu já, ai, para, por favor, para.
Mas é isso, assim, acho que tudo que é, com cachorros, animais, assim, eu não tenho, mas tudo que é produzido por pessoas, infelizmente, me caiu nessa questão da misofonia para mim e tem um grande sofrimento ao longo de muito tempo. Com certeza. E você me lembrou muito bem uma coisa que eu esqueci de falar, que não basta não gostar. Não gostar, quem é que gosta de giz arranhando na lousa? Gostar, né, não é o problema. O problema da misofonia é uma reação fortíssima, abrupta, incontrolável, desproporcional, que a pessoa está muito ciente que acontece, mas está completamente fora do controle dela. E este é o principal gatilho do sofrimento nos relacionamentos afetivos, familiares, profissionais, né? Então não basta não gostar. Vou consertar aqui porque a minha informação lá no comecinho foi incompleta, né? Veri, querida, fala do seu caso aí. Sim, então, o meu foi mais tarde, não foi exatamente na infância e adolescência, apesar de nessa época ter alguns incômodos, mas tudo gerenciável. Eu nem cheguei assim a pensar em procurar ajuda porque era tudo bastante gerenciável. Aí o que foi assim a gota d'água para eu ter que buscar ações na minha vida, desde ajuda médica e entre outras coisas, foram os barulhos dos vizinhos, assim como agir. Eu infernizei muito a vida de vizinho meu, coitados. E realmente é totalmente desproporcional. Eu tinha consciência de que era desproporcional a minha reação. E o sentimento maior que eu tinha, lógico, irritação, você fica nervosa e tal, mas eu sentia muita ansiedade, desencadeando crise de ansiedade, e eu chegava a ter medo, porque eu ficava muito ansiosa, esperando quando seria o próximo barulho. Eu chegava em casa e pensava, tá, escutei um barulho. Aí eu ficava, tá, quando que vai ser o próximo? Eu chegava a desligar a televisão, qualquer coisa assim, porque eu queria saber quando que ia ser o próximo, desesperada, e quando eu escutava eu ficava com medo daquilo. Uma reação que não tem explicação, assim, por que eu ia esperar? Mas eu ficava naquela, será que não vai ter mais nenhum? Será que vai ter? Será que eu vou acordar de madrugada? Será que eu vou ter que acordar amanhã de manhã, um horário que, sei lá, o vizinho tá ligando alguma coisa, tá andando? Então, essa era a minha reação. Além da irritação, obviamente, seria medo. Assim, eu sentia um pânico mesmo e crise de ansiedade horrorosa. Então, era bastante complicado. Inclusive, cheguei a vender um apartamento por causa disso, comprei outro. Continuei tendo apartamento no outro. Falei, não, não, vamos. Foi aí que eu realmente fui procurar uma ajuda comigo e não com o apartamento, né? Para endereçar isso daí, porque realmente é desproporcional, é uma situação assim que, lógico, pela razão a gente tem consciência de que não faz sentido aquilo, como você falou, não é não gostar, é uma reação que totalmente foge do controle do nosso bem-estar, assim, uma sensação de Você ansiedade sabe muito grande. que você me lembra, esse aspecto de se mudar de apartamento por causa de um vizinho me corta o coração, né? E você me fez lembrar de um paciente que eu atendi esse ano, que falou assim, doutora, eu vim por causa da minha esposa. Ela está insistindo muito para eu fazer essa consulta, porque em 8 anos de casado, a gente já se mudou 5 vezes, né? E todas as vezes que a gente se muda são especificamente porque eu me incomodo ou com vizinhos ou com latidos, né? Latidos na vizinhança. E a gente pensa, ai meu Deus, né? Como é que a gente vai pensar numa mudança de apartamento sem imaginar que não vai ter algum latido na vizinhança, né? Então, realmente é um negócio pelo qual eu tenho muita empatia, sabe? De falar, meu Deus, essa dor parece que é minha. Não é, Nina? Você que andou lendo bastante aí os artigos também sobre o que acontece nas vias cerebrais aí das pessoas com misofonia, quer falar um pouquinho? Enfim, primeiro, muito obrigada pelo convite, Tani, por estar aqui hoje compartilhando essa experiência. Já faz bastante tempo que a gente vem conversando sobre isso, né? E eu acho que é bem interessante a gente estar tendo essa oportunidade de falar para mais pessoas. Eu trabalho geralmente, especificamente com processamento auditivo e estudando bastante, eu investiguei e descobri que temos áreas de ativação diferenciadas na misofonia. O cérebro da pessoa que tem misofonia acaba reagindo realmente de uma maneira muito mais sensível do que as pessoas que não apresentam a misofonia. E isso tudo acaba
envolvido com essa reação, hiperreação aos sons, acaba estimulando outras emoções, acaba estimulando outras áreas e acaba trazendo essas reações indesejadas, né? Então, realmente, a gente tem que pensar a misofonia como algo mais amplo. Não é algo só relacionado ao som e só à emoção. A gente tem que olhar como um todo. E acho que é por isso que é importante esse trabalho interdisciplinar. A gente está conversando aqui com fono, com otorrino e com as outras áreas também. A gente tem que pensar no contexto geral de vida, né? Com certeza, apesar da misofonia ser novinha, novinha, né? Ela é mais nova do que qualquer uma de nós aqui, né? Em termos de publicação científica, tem muita base científica de fisiopatologia, né? Mostrando os mecanismos cerebrais que vão um pouquinho além das emoções, né? Hoje eu penso assim, é muito difícil a gente achar uma pessoa que não esteja se sentindo nem ansiosa nem deprimida, é muito difícil. Né? Já era antes da pandemia, né? Com a pandemia acho que teve uma super virada. Então acho que todos nós somos seres muito emocionais. Mas de fato, algumas pesquisas mostram que a mielina, né? A mielinização das fibras nervosas numa pessoa com misofonia pode ser diferente. Então algo que é estrutural, vamos dizer assim, né? E não só comportamental, mas algo estrutural que talvez seja uma base física para o comportamento, né? As coisas se agregam, né? Vamos dizer assim. Mas, enfim, então acho que vocês duas estão falando aí, tem uma coisa já desde infância, mesmo que a Veridiana não se incomodasse, né? E daí passou a se incomodar já mais na vida adulta, né? Vocês lembram, ou, Gi, principalmente você que tem essa memória da sua amiguinha, né? De mastigar, e na sua família tinha alguém que você era o principal desencadeador de gatilhos de misofonia? Ou podia ser dentro de casa ou fora de casa, que tanto faz. Tem algumas pessoas que, além de seletividade de sons, tem seletividade de pessoas. Então, o fulano fazendo tal coisa me incomoda. O ciclano, não tanto. Não, todo mundo me incomoda. Todo mundo, assim, mãe, pai, a minha avó, por exemplo, quando ela ia se alimentar também, eu saía de perto. Então, eu sempre, na infância, assim, enfim, até antes de procurar a senhora, eu tinha muito medo de como as pessoas não compreenderiam o meu sentimento, né? Então, eu acabava sempre tendo reagindo à irritação, que às vezes chegava a ser ódio, assim, gente, na situação do vizinho, eu ficava imaginando, tomara que meu vizinho seja uma pessoa doente, por isso que ele precisa fazer barulho, para que o meu cérebro não ficasse pior, né? As minhas emoções ficassem piores. Mas sem seletividade nenhuma. Era tipo com toda e qualquer pessoa, se eu amasse, se eu não gostasse, se eu não conhecesse a pessoa. Era tipo, fez o barulho, já me irritava. Eu tenho a impressão, pelos casos que eu ouvi, né, que gerenciar o relacionamento familiar não é fácil, mas existe uma certa liberdade. E vira e mexe, seja com marido e esposa, seja com mãe e pai, com irmãos, dá para se administrar, mesmo quando se chuta o pau da barraca com algum deles, né? Enfim, né? Pelo menos né, a gente sabe, nesses ambientes familiares onde o amor reina, existe compreensão, né? Agora, eu queria colocar para vocês como é que foi essa questão da convivência profissional no auge da piora da misofonia, onde, em geral, você pode lidar com pessoas que você não tem a liberdade que você tem com as pessoas da família para chutar o pau da barraca. Como é que foi para vocês essa questão da vida profissional? Conta um pouquinho. Veri, pode ser você primeiro? Pode, pode. Então, na vida profissional, tinha um incômodo ou outro, e na verdade eu sempre conseguia fugir disso, sair de perto e sentar em outra mesa. Eu sempre tinha a flexibilidade de sentar na mesa que eu quisesse no escritório. Então, eu até conseguia isso, sair de perto. Agora, mesmo falando em vida profissional, o que complicou bastante foi quando entrou todo o home office que eu tô até agora. Que daí eu não conseguia me concentrar a trabalhar por causa dos barulhos dos vizinhos. Então, na verdade, para mim, o incômodo maior não foi nem no escritório, foi dentro da própria casa.
Mas eu diria que no escritório não foi tão complicado, simplesmente porque eu fugia. Eu abandonava o lugar, precisando ou não tendo ou não, porque eu tinha essa flexibilidade no meu ambiente de trabalho. Então eu tinha a sorte de conseguir fazer isso. Porque se não tivesse, realmente é complicado. Tem pessoal batendo o pé no chão, respirando alto, sei lá. Eu sei que parece uma loucura, né? Você reclamar das pessoas respirando. Mas é realmente essa sensibilidade absurda, e o maior incômodo veio dentro de casa mesmo, com a pandemia, com a O questão Veri, do e as home pessoas office. com quem você trabalhava sabiam que você tinha misofonia? Não, Jeane, nunca como é falei. que foi para você? Para mim, assim, sempre foi muito, muito, muito difícil. É, Eu sempre vivi de fone, né? Eu costumo dizer que eu prefiro ficar sem um braço do que ficar sem um fone de ouvido, principalmente quando eu tenho que ir para o mundo lá fora, né? Então, realmente me incomoda bastante. Então, até o transporte, assim, eu entrava no transporte público, eu já saía olhando onde eu ia ficar para que não tivesse ninguém perto de mim, ninguém resfriado, ninguém mastigando, e o fone sempre no último volume. Mas teve um episódio que fez, assim, a primeira vez que eu ouvi a palavra misofonia, né? Eu tive um gerente que ele teve ele tinha uma tosse alérgica e, gente, de verdade, assim, não dá para explicar. Toda vez que ele tossia, eu me transformava, assim. Eu trabalhando, eu infelizmente não tinha o mesmo privilégio que a Veri tem tinha de trocar de lugar, né? Eu não tinha, então nós sentávamos um de frente para o outro e ele tossia, ai, me dava um ódio, assim, me subia uma raiva. Umas 3, 4 vezes ele pediu para conversar comigo, porque aquilo de fato, assim, acabava infectando, né, o ambiente, assim. Imagina todo mundo feliz lá e eu com a cara fechada, super brava. E eu não sabia como falar isso para ele. Daí eu procurei um psicólogo, porque eu achei que era problema psicológico, né? E aí a psicóloga me irritou, porque ela falou assim, não, deve ter outra causa emocional, que não sei o que. Eu falei, cara, não é emocional, eu estou assim desde os 6 anos, não é a empresa o problema sou eu, tá comigo. Enfim, e aí quando eu fui conversar, eu não tive coragem, assim, acho que também a questão da imaturidade, né? Porque, enfim, eu sofro isso a vida inteira. Eu não tive coragem de olhar nos olhos do meu gerente e explicar para ele que a tosse dele me incomodava. Mas eu escrevi, eu prefiro escrever do que falar, né? Então eu tenho mais facilidade escrevendo. E eu lembro que eu falei para ele assim, Douglas, toda vez que você tosse, eu tenho vontade de chutar a sua cara, pelo amor de Deus. Para de tossir! É isso que tá me deixando, que eu não tô conseguindo trabalhar, enfim. E ele levou, assim, super numa boa, agradeço demais, assim. Que Acho que eu tenho que bom! fazer um parênteses aqui, porque todas as pessoas que convivem comigo, tanto no âmbito profissional quanto na vida pessoal, me acolhem muito, né? Mesmo nos meus auges ali de irritação, as pessoas têm paciência. Então, ele levou numa boa, assim, ele deu risada, por isso que ele, ai, Gê, não vou mais tossir, vou tentar. Então, ele vivia com uma pastilhinha ali. Os meus amigos sempre levavam com humor, né? E às vezes esse humor também me irritava, porque, gente, não é pra dar risada, eu não tô fazendo graça, eu tô doente, sabe? É um problema. Mas sempre me acolheram, assim. Então, eu tinha um amigo que ele ia morder a maçã, ele já me falava, ó, vou morder a maçã, e aí eu já saí de perto. Mas era, tipo, leve, assim, sabe, no âmbito profissional e no pessoal também. Meu marido, coitado, a Veri falou de respiração, o Lucas, ele não pode respirar perto de mim, a gente não dorme junto, né, a gente deita, mas aí ele começa a dormir, que ele tem desvio de septo, enfim, ele respira alto e aí a gente dorme em cômodos diferentes. Mas, graças a Deus, ele me ajuda super a procurar. Foi ele que encontrou a doutora Tani para mim, que me levou, enfim. Então, eu sou muito privilegiada pelas pessoas que eu tenho ao meu redor, que me acolhem, que são empáticas, que tentam me ajudar. No trabalho hoje, agora é uma nova empresa, né? Então todo mundo sabe que eu tenho misofonia. A gente vai para reunião, as pessoas já, não vou comer aqui, não vou deixar a ameixa, porque é a empresa da frutinha, né? Vou deixar para comer depois. Então isso realmente me emociona, assim, porque foram anos de muito, muito, muito sofrimento, de não saber como falar com as pessoas, de achar que eu jamais conviveria bem em sociedade.
E hoje, tipo, as pessoas me perguntando, ai, tá te incomodando o que eu tô fazendo? Me dá um quentinho no coração, assim, então para mim é muito, muito, muito importante. Ai, Jane, Karenina, que depoimento lindo, né, dela. Olha, aqueceu meu coração, porque a gente vê o quanto a pessoa que tem medo de assumir a misofonia no trabalho é a que mais sofre. Sofre calada, né? Aguenta tudo, às vezes se machuca dentro da pressão para não surtar, né? Então, que bom mesmo, né? Que você pôde se abrir, pôde ser acolhida, né? Porque, olha, se tem uma coisa mágica nessa vida, para o problema de saúde que for, é a gente ser acolhido, né? Mas o Karenina, imagina, né? Uma pessoa, né? Você não tem misofonia nem eu, né? Por sorte. Imagina uma pessoa como elas ou outras monitorando o tempo inteiro, né? Aquilo que poderia ser um ambiente de relaxamento, né? Principalmente em casa, a gente ficar monitorando até quando está no silêncio, naquela expectativa de quando é que um som que provoca uma reação que nem um reflexo condicionado pode acontecer a próxima vez, né? Complicado, não é, Karenina? É super complicado, Tani. E eu fico pensando também na fala delas, né? Eu estava escutando e pensando, né? A questão da comunicação, né? A pessoa que tem misofonia, ela não consegue comunicar. Ela não sabe o que esperar do outro lado, né? Até porque é algo que é pouco falado. Então, acho que só da gente estar aqui conversando sobre misofonia hoje é muito importante para a gente difundir isso para pessoas que não têm conhecimento sobre a misofonia. E até para a gente pensar também em como a gente orientar as pessoas que têm misofonia a se comunicarem. Como a gente pode comunicar de uma maneira que a gente não vai ofender a outra pessoa e, ao mesmo tempo, vai transmitir a nossa dor, vai transmitir com assertividade a nossa mensagem, né? Isso é um dos princípios que eu penso também que pode ajudar nessa busca, nesse caminho, por um caminho de uma convivência melhor com a pessoa que tem misofonia. A gente conseguir melhorar a comunicação. Porque muitas vezes, muitos dos conflitos são gerados pelas falhas na comunicação. Então, as pessoas se comunicam de uma maneira um pouco agressiva, a outra recebe também com uma comunicação pouco responsiva. Então, acho que isso é interessante, a gente saber acolher e a gente saber também ser assertivo na hora de comunicar a nossa dor. Né? Aliás, é isso, né? Comunicação, problemas de comunicação são responsáveis por problemas em quaisquer relacionamentos que sejam, né? Com misofonia ou não, né? E, em geral, eu sempre sugiro para as pessoas que têm vergonha de assumir perante quem quer que seja, que pense nessa possibilidade, né? De ser acolhido. E na hora de comunicar, eu também sempre sugiro que ao invés da pessoa falar você me irrita, que a pessoa puxe para si. Eu me sinto incomodada quando pontinhos, né? Porque ninguém gosta de ser agredido verbalmente. E quando a gente fala você me irrita com isso, né? Existe uma tendência da pessoa se fechar, se defender. E nesse momento a gente não está precisando de defesa, a gente está precisando de abraço, de acolhimento, né? Então, acho que ser protagonista nessa comunicação, puxar para si, acho que é uma boa coisa. Me fez lembrar também alguns pacientes que falavam que tinham muito incômodo com a mastigação, especialmente de coisas crocantes, né? Maçã, batatinha, né, etc. E que mesmo no auge da dor, sabendo que o problema é da pessoa, existe um pensamento da linha assim, a pessoa faz para me provocar, né? E, gente, comer é algo muito natural. É lógico, deve ter uns espíritos de porco aí nesse mundo, né? Mas, de fato, a ideia é que comer maçã, salgadinho, etc., são coisas que muitas vezes a maioria das pessoas não fica monitorando o jeito que come, né? Então, tem uma chance enorme de não ser para provocar ninguém, né? E de simplesmente a pessoa com misofonia é que
né, se sente incomodada. Então, vamos aproveitar, né, dentro dessa lembrança que a Nina colocou aqui, e a gente vai tentando contribuir aí para mais pessoas. Meninas, existe uma... Fala, querida. Ah, doutora, sobre essa questão de trazer para si, realmente foi o que fez eu decidir a realmente procurar ajuda profissional de vários profissionais. Foi quando, nesse segundo prédio, no segundo apartamento que eu comprei, que eu estava realmente ainda incomodada com o barulho, que eu fui fazer o pedido na administração para falar com os vizinhos e tudo mais. E é um prédio que tem 27 andares, 16 apartamentos por andar. E eles falaram, imagina a quantidade, faz a multiplicação aí. Era a primeira vez que alguém reclamava de passo do apartamento. Eles falaram assim, ah, não, tem gente que faz festa, tal, reclama. Só que não era minha reclamação era passo. E eu fui a primeira pessoa no meio aí de 300, 400 pessoas a reclamar. Foi aí que eu comecei a realmente a refletir. Não, peraí, o problema tá comigo. Então, vou trazer para mim e vou buscar ajuda. Muito bom, muito bom. Meninas, tem aí na literatura uns indícios de que a misofonia pode ser hereditária, né? A gente tem uma ex-aluna de mestrado aí, que é a Fúvia, que fez exatamente essa pesquisa aí, né? E a gente encontrou uma família de 15 pessoas, né? Em 3 gerações da família, 15 pessoas tinham misofonia, em três níveis dessa família, né? E essa pesquisa sugeriu, né, uma herança autossômica dominante ali da genética, mas, de qualquer jeito, existem hipóteses de que crianças pequenas podem estar imitando o comportamento de outras pessoas na família que também se incomodem com som, né? Então, indícios de hereditariedade, mas ainda não uma comprovação. Quero perguntar para vocês, alguma de vocês tem ou tinha alguém na família com misofonia, mesmo que não fosse o diagnóstico fechado, mas alguém que vocês falam assim, ah, meu pai, avó, também não gostava de sons, ou nenhuma de vocês? Doutora, eu diagnostiquei meu pai, assim, sem... Ai, eu tenho quase certeza, assim, que ele tem. Ele nunca, enfim, nunca foi diagnosticado oficialmente, mas ele também, assim, hoje ele mora no interior, então a paz, né, reina. Mas quando ele morava aqui na cidade, ele tinha muitos problemas com barulhos de automóveis, enfim, de pessoas, acho que era pouco provável, mas era mais tipo latidos de cachorro e barulhos principalmente de motos, assim, que o prejudicava dormir, ele não conseguia dormir. Então eu acredito que eu tenha herdado a misofonia dele. Eu não vejo ninguém assim grave como eu. Mas o curioso é que eu tenho um sobrinho pequeno, ele tem 4 anos e ele se incomoda com muitos barulhos. Ele reclama. Então, eu tô diagnosticando já ele. Mas até hoje mesmo ele tava brincando no iPad dele, eu tava no meu, aqui no meu iPhone, vendo o vídeo. Ele já falou assim, para o vídeo, porque ele ficou nervosinho, assim, já que ele não tava gostando de ouvir. E foi meio assim um descontrole, sabe? Então eu percebo assim, parece que ele já se incomoda. Então, imagina o seu papel para acolher esse seu sobrinho, né? Para entender, fazer o meio de campo com os pais, né? Tentar buscar uma ajuda, um acolhimento, né? Eu não sei se foi alguma de vocês que me falou, ou se eu estou puxando isso da memória de outro paciente, mas a questão de, na infância, ter sintomas de misofonia e não ter acolhimento, porque os pais acham que é malcriação, né? E os pais colocam de castigo, né? Então, estou recrutando essa informação aqui e puxando para você, viu, Veridiana? Que você possa ser aí essa célula, né? De acolhimento para ele, de motivar a pessoa, né? A família para procurar ajuda, ver se é isso, se é misofonia, se é hiperacusia, se é tudo junto e misturado, etc, né? Mas interessante, né? Porque dentro dessa, né, Karenina, dentro dessa possibilidade de ter um comportamento aí hereditário, tem as duas com alguém na família, né? Então, coisas para a gente ficar com isso na cabeça mesmo. E meninas, vamos falar um pouquinho do caminho de vocês aí, dentro das possibilidades de tratamento que existem, né? Como misofonia é uma síndrome.
lógico, assim que nem o zumbido que a gente estuda, nunca dá para imaginar que todo mundo vai ter o mesmo caminho. Então, a gente já parte do princípio que os tratamentos são diferentes porque as pessoas são diferentes, né? E vocês duas têm histórias diferentes para contar. Então, dentro de tudo que vocês podem ter tentado, né? O que vocês acham que acabou fazendo mais diferença para vocês? Vou pedir para a Veridiana começar. Então, foi uma, digamos assim, uma equipe multidisciplinar que eu procurei, não uma equipe conjunta, mas foram vários profissionais. A peça-chave, eu não tenho dúvidas, foi a Karenina, que a gente fez todo um trabalho aí de fono, de uma terapia cognitiva, não sei se posso chamar assim, que realmente parece que virou a chave, que foi uma reprogramação do meu cérebro. E são, assim, atividades que parece que você não consegue associar uma coisa com a outra, mas no meio do caminho você percebe, opa, peraí, eu não me incomodei com esse barulho. Então você chega assim, gente, o que está acontecendo? Estou me estranhando aqui porque tá mudando a chave. Além dela, faço ainda terapia com psicólogo, trabalho com psiquiatra, eu fiz aromaterapia, eu procurei de tudo, de tudo. Então, assim, foram várias coisas, não foi uma ou outra. Medicação para misofonia, medicação para ansiedade, então foram várias coisas, mas eu acho que a terapia que eu fiz com a Karenina, sou eternamente grata a ela, que realmente virou a chave. E foi incrível, né? Quando a gente percebeu no meio do caminho que, do nada, comecei a perceber assim que eu não tava ficando tão ansiosa, tão nervosa com algumas coisas, e com o tempo foi amenizando cada vez mais. Então foi essa terapia. Mas eu acho que o conjunto como um todo. Por exemplo, eu sou uma pessoa ansiosa, independente da misofonia, eu sinto muita ansiedade, tenho muita crise de ansiedade. Então, eu acho que se eu não cuidasse disso também, talvez não tivesse sido tão bem sucedido. Então, precisa de tudo isso. Então, eu acho que não é buscar só uma alternativa e apostar naquilo. Tem que procurar várias alternativas e trabalhar com tudo ao mesmo tempo. Que o conjunto como um todo acaba funcionando. Perfeito. E você me assim. fez lembrar, falando da ansiedade, que eu comecei a falar lá da tese de mestrado da Fúvia, da hereditariedade, e eu não terminei. Porque dentro das pessoas que a gente analisou, naquela família, ninguém tinha misofonia pura. Ninguém. Então, ficou muito para a gente a ideia de que a misofonia costuma vir acompanhada. E nesta família, em particular, de 15 pessoas com misofonia em 3 gerações, em ordem decrescente, o que a Fúvia achou? A comorbidade mais comum da misofonia é ansiedade, né? A segunda mais comum é zumbido. A terceira... Vamos por partes. Ansiedade, a Veri já falou que tem. Ansiedade, você acha que tem, Jane? Não, doutora, não me considero uma pessoa ansiosa. Perfeito. Então, a segunda mais comum foi zumbido. Alguma de vocês com zumbido? Não. Tá. Perfeito. Não de maneira relevante. A terceira foi TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Alguma com esse diagnóstico? Não que eu tenha diagnosticado. Não. A quarta com hiperacusia, que daí é o incômodo com sons que tem um certo volume. Mas se você abaixar, por exemplo, a televisão está muito alta, abaixa, fica gostoso. Você está falando muito alto, abaixa, fica gostoso. Diferente da misofonia, que não fica gostoso nunca, né? Então, hiperacusia, alguma de vocês se identifica? Eu sim, doutora. Tá. E daí a quinta foi perda auditiva, que eu sei que nenhuma de vocês tem, né? As duas com audiometrias maravilhosas, impecáveis, né? Mas só então para a gente pegar o gancho da fala da Veridiana e dizer que, de fato, a ansiedade é algo bem associado, né, à misofonia em pesquisa, né? Enfim. Ô, Karenina, conta um pouquinho aí, resume pra gente o que você fez com a mágica que você fez, a mágica que não é mágica, né? Que você fez na terapia com ela. Sim, bem, você estava até comentando das comorbidades associadas, né? A Veridiana descobriu que ela tinha também transtorno de processamento auditivo.
Para É quem não verdade. sabe, para quem não está acostumado, né, sobre o que é o processamento auditivo, é a maneira que a gente vai interpretar as informações que a gente escuta. Não está relacionado ao volume em si, e sim na maneira que o nosso cérebro vai fazer essa interpretação. A gente avalia o processamento auditivo por meio de várias habilidades. Uma dessas habilidades é a habilidade de figura-fundo. É de você conseguir prestar atenção no principal e não no fundo. E algumas pessoas têm dificuldade em diferenciar o que é a figura do que é o fundo. Então, pensa bem, você está num ambiente que pode ter vários sons acontecendo, mas você não consegue definir bem qual som você está prestando atenção. Todos chegam na mesma intensidade, mesmo que seja uma conversa, mesmo que seja alguém tendo um ponto de atenção principal, os sons que podem estar ali baixinhos, eles podem estar incomodando muito fortemente também a pessoa. E isso é algo que acaba afetando muito, porque a pessoa ela não consegue falar, não, pera, não vou prestar atenção nesse som, vou prestar só nesse. Acaba tendo essa dificuldade. Então, isso é uma das habilidades que a gente trabalhou no nosso treinamento. A gente fez uma série de atividades, até que ela falou que, nossa, parece que não tem nada a ver, né, Veri? Mas a gente teve duas linhas de frente, eu falo, duas linhas de atuação. E acho que isso que foi muito importante. A gente conseguiu atuar pelo esse lado auditivo, então de trazer essa maior percepção, esse maior refinamento do som que ela não tinha para algumas habilidades, então a gente conseguiu melhorar essa acurácia desse processamento auditivo. E também a gente trabalhou com essa linha que eu falo que é o enfrentamento da misofonia. O que seria isso? Ela está aqui plenamente e também conseguir direcionar atenção para outros sentidos. Tirar um pouco só desse sentido auditivo. A gente tem o tato, a gente tem o olfato, a gente tem a visão. A gente conseguir conectar ela com outros sentidos e isso faz com que ela esteja mais presente aqui, no agora. E não pensando no que o vizinho vai fazer daqui a pouco, né? A gente já está pensando aqui, ó, o que os nossos sentidos estão trazendo. Uma outra etapa é a questão de regular as emoções. Então, tô percebendo que esse som tá me incomodando. Como que eu posso lidar com isso antes disso me fazer querer explodir? Né? E tolerar esse mal-estar. Ó, se tá acontecendo som, o que a gente pode fazer para que esse momento eu tenha quais estratégias que eu posso usar para que esse momento ele aconteça, porque é um fato, eu não tenho como mudar o fato de que esse som está presente, que ele está acontecendo, mas eu posso melhorar a minha resposta. Então, eu não vou reagir automaticamente, eu vou começar a ter respostas para apresentar quando eu estiver nessa situação. Então, a gente treina individualmente cada uma dessas habilidades e no momento que chega no ponto da ação em que ela se vê frente ao gatilho dela, ela sabe responder e não reagir. E isso acaba sendo diferente. Porque ela, é como se a gente treinasse um script, né? Mas de uma maneira tranquila, sem a gente estar lidando com o gatilho. A gente não usa o gatilho na nossa terapia. A gente vai pensando o quê? Na maneira que ela vai reagir. E, por fim, a maneira como ela se comunica. A gente trabalha também a comunicação efetiva, porque isso é um dos pilares. É aquilo que eu tinha comentado no começo. A gente vai reagir? Tá, você precisa comentar com as pessoas precisam saber que isso gera um incômodo, porque também você está sentindo isso. Então, como que a gente vai fazer isso? Como a gente faz esse manejo da situação como um todo? Então, basicamente, foi nessa linha. Muito bom. E dentro dessa sequência de sessões, você foi trabalhando uma coisa por vez, por ordem de importância dentro da repercussão que ela tinha na vida dela? Ou assim, existe uma ordem de trabalho ou existe uma coisa adaptável do seu ponto de vista? Qual é a demanda mais importante? A gente tem uma ordem geral, mas acho que é importante a gente também ver quais são as demandas do que ela está trazendo no dia a dia dela, né? Então, acho que a primeiro momento é ela entender o momento presente, ela entender como ela se conecta com as outras percepções auditivas, como ela aprende a fazer essa figura fundo, como ela lida com essa situação. Então, a gente vai trabalhando, mas ao mesmo tempo, em cada sessão, Veri, lembra que você fala, mas isso é aquilo que você já falou lá no começo, e tá trazendo de volta. As coisas vão se somando, na verdade. Então, elas vão se sobressaindo umas às outras e a gente vai agregando as informações. Então, a gente vai seguindo. Mas em outros casos, com outros pacientes, eu já cheguei a trabalhar numa ordem diferente, porque a pessoa tinha uma outra demanda que era muito mais severa em trazer outros aspectos e a gente consegue também pontuar, fazer essas pontuações conforme a demanda.
Perfeito. Você sabe, meninas, eu contei só para Karenina, não contei para vocês, porque foi um negócio que caiu a ficha pouco antes da live, que eu estava revisando a ficha de cada uma, né? Vocês duas procuraram ajuda no mesmíssimo dia, que foi 29 de outubro de 2021. Quando eu vi isso, eu falei, gente, incrível, né? Como a gente está conectado de um jeito muito mais profundo que a gente não tem noção, a menos que esses detalhes acabem brotando, né? E da Veridiana aqui, eu estava, né, revisando a ficha e lembrando, né, por causa das minhas palavras aqui, lembrando do grau de incômodo que você estava há 1 ano e 1 mês atrás. Absurdo, absurdo, né? Tanto é que, em geral, eu agendo as consultas entre 2 e 3 meses, né? Para quando eu vou medicar, né? Para dar tempo do medicamento fazer efeito. E você agendou com 1 mês de diferença, né? Porque você estava muito mal. Então, eu mal tenho palavras para dizer, e como você seguiu com a Karenina, né? Hoje que eu estou te vendo, revendo, né? Eu mal tenho palavras para dizer que gostoso aqui no coração, sabe? Ver você, ver o semblante e ainda ouvir o que está saindo da sua boca, sabe? Muito, muito gostoso mesmo, viu? Acho que vocês duas estão de parabéns. E depois, só para a gente fazer esse fechamentinho aqui dessa história, você fazendo essas sessões, no fim, quantas foram? Depois você me relembra, quantas foram? Como é que foi para você, Viri, esse processo de melhora? Você sentiu desde o comecinho que você estava avançando? Ou você fez sessões sem achar que estava melhorando nada e de repente caiu a ficha? Foi meio que de repente, quando caiu a ficha, mas a ficha caiu mais ou menos na metade, assim, um pouco antes da metade. Então, no começo, a gente vai entender mais ou menos, assim, sei lá, entendendo o que está acontecendo, você não acha muita conexão, mas o clique é quase mágico, assim, quando você percebe que você não está se incomodando tanto. Fala assim, Karina, o que você fez? O que está acontecendo? E foi mais ou menos na metade. A gente fez, acho que uns 6 meses de tratamento, né? Mais ou menos. Você começou, na Ou foram verdade, 12 sessões? Não lembro. Foram 12 sessões. você começou em dezembro. E aí foi logo que veio o período de férias. Então a gente fez as 2 primeiras sessões, foi um período de orientação. Eu conheci a sua queixa e forneci algumas orientações. Mas a gente começou o tratamento em si em fevereiro. E eu até anotei aqui, quando chegou em 31 de março, na nossa 7ª sessão, você falou, nossa, eu tô muito melhor. Na 8ª sessão, você falou, nossa, eu tô ótimo, eu já não percebo mais nada. Foi muito bonito. Foi bem na metade mesmo que eu comecei a perceber essa melhora. E procurei outras coisas, procurei ajuda, fui trabalhando isso com a terapia também. Mas realmente, foi na metade do caminho que eu comecei a perceber que alguma coisa estava diferente, estava melhorando. E é uma sensação maravilhosa, quando você percebe que, assim, quando no início você acha que realmente não existe solução para isso, que não tem como melhorar, não existe meios de você entender, de você ter uma esperança de que aquilo melhore, e quando você vê, você está melhorando sim. Que acabou aparecendo uma solução através do tratamento correto, muito né? Bom, Dos tratamentos. muito bom. Jane, conta o seu lado da história aí. Como é que você, dentro de tudo que você buscou ajuda, o que você sentiu que mais fez diferença para você? Doutor, eu lembro que quando... Na nossa primeira sessão, eu só chorei. Eu estava numa situação, assim, extremamente delicada, já queria, enfim, me jogar da janela, enfim, que estava muito, muito, muito difícil. E eu sempre tive uma vida muito desregrada, tanto na alimentação quanto na questão de atividade física, sempre fui muito sedentária. E aí, quando a gente conversou a primeira vez... eu levei todos os resultados dos exames, né? Então, assim, as vitaminas lá embaixo, o cortisol lá em cima. Então, acho que os medicamentos que eu tomei, né? Tipo, complementos vitamínicos,
A questão da alimentação, para mim, foi crucial. Porque eu sempre, eu lembro a explicação que a senhora me deu sobre a questão da serotonina, né? A serotonina ser produzida no intestino. Gente, eu não ia ao banheiro, eu não fazia cocô. E quando a doutora me contou todo o segredo que estava dentro de mim, que era só eu mudar realmente os meus hábitos, melhorou muito, assim, muito, muito mesmo. Hoje eu sigo tomando medicamento, confesso que, como boa taurina que sou, não tô com muitos hábitos saudáveis, né? Principalmente ali a parte de atividade física é algo que para mim é muito difícil. Gente, imagina, eu tenho 33 anos, é uma vida inteira comendo besteira, trocando, sei lá, refeições por pacote de bolacha recheada, por salgadinho. Então, mas tem me ajudado, assim, principalmente nessa questão alimentar. Eu tenho me treinado muito, acredito que eu vou melhorar ainda mais. Na questão do exercício físico. Ainda é algo que eu preciso melhorar muito, por isso eu lembro que na última sessão que a gente conversou, doutora, eu falei que eu ia parar de tomar o medicamento, né? Que eu queria, porque eu queria seguir plena, assim, né? Mas eu não comecei a fazer exercício, então não estava adiantando muito. Eu falei, não, ainda não estou pronta. Quando eu mudar realmente os hábitos, assim, eu paro com o medicamento. Fiz terapia também, me ajudou bastante. Com um psicólogo, me fez, enfim, aprender a conversar com as pessoas, a dominar muito emocional. Assim, eu sou uma pessoa, desde que eu me entendo por gente, que eu sou zero racional, assim, eu sou muito, muito, muito emocional. Então, tanto para as coisas boas, né, eu me entrego de coração, mas também para os sentimentos ruins ali, né, que eu, com certeza, já estava no início de depressão, já estava pensando em suicídio, porque eu realmente tinha essa sensação de que, cara, eu não vou conseguir, meu marido não me merece, sabe? Ele é uma pessoa maravilhosa e eu não consigo dormir com ele. A respiração dele me irrita. Então eu tinha a sensação de que eu não merecia viver, né? Ninguém, assim, eu não ia conseguir, eu não ia conseguir. Tanto que quando eu estou com o Lucas desde 2009, nós moramos juntos desde 2015. E ele aguentando tudo isso, né? Então, na terapia também, com o psicólogo, eu comecei a ver que, poxa, eu consigo equilibrar todos esses pratinhos emocionais aqui dentro, eu consigo falar abertamente. E aí a questão, tipo, de toda essa irritação, gente, assim, eu acho que para mim, o meu maior, quando eu olho para trás, assim, o fato de eu não querer morrer, o fato de eu não querer matar ninguém por causa de barulhos, o fato de eu olhar para o meu marido e ver que a gente tem futuro juntos, que eu posso envelhecer com ele, sabe? Que a gente vai continuar morando junto, que um dia a gente vai dormir junto, né? Quando ele fizer a cirurgia do nariz, a gente vai conseguir dormir junto para sempre, assim, sabe? Então, é isso que me motiva, assim, é nesse patamar. Eu sei que ainda tenho coisas para melhorar, que dependem de mim, especificamente de mim, mas hoje eu não consigo abrir mão do medicamento, assim, é o que mais tem me ajudado também. E tudo bem, né? Porque é legal que você queira essa vida plena sem medicamento. Eu achei lindo na consulta você falar. E se não tá no momento, tudo bem. É do jeitinho que você falou. Um dia pode ter uma conjunção de fatores mais propícia para você largar medicamento. Enquanto não dá, a gente abraça, né? Porque medicamento tá aí para isso. Às vezes a gente rejeita, mas no momento que a gente está precisando abraçar, né? E em paralelo com o medicamento, porque a gente nunca cita nomes aqui, né? No público, por causa do risco da automedicação, eu quero dar uma palhinha sobre essa outra coisa que você falou, que é muito importante para todo mundo que se acha desequilibrado emocionalmente. Ó, eu tô reagindo muito forte ali pro lado negativo, eu tô reagindo muito forte, eu tô pilhada, né? Tô acesa, não consigo dormir, né? Para muita gente que tem uma questão aqui, em paralelo com a misofonia, tá?
precisa olhar o intestino, e agora eu vou resumir para vocês o que eu resumi para ela, tá? Então, a Jeane, como ela falou, ela não ia ao banheiro, né? O nosso intestino é o órgão o quê? Tirador de lixo, tá? Pensa no lixo da cozinha ou lixo do banheiro da casa de qualquer pessoa, tá? Isso gera lixo e ele tem que ser tirado. Falhar um dia, tudo bem. Outro dia você compensa, tira o lixo, etc. O nosso intestino deve funcionar regularmente. Não deu um dia, tudo bem. Outro dia, né? Compensa e tudo volta ao normal. Então, uma pessoa que passa mais de 3 dias sem evacuar é igual a uma casa, né? Uma cozinha ou um banheiro que fica mais de 3 dias sem ter o lixo tirado, sendo que o lixo vai sempre sendo gerado. O lixo não para de ser gerado, tá? Então, minimamente, o que a gente tem que imaginar numa cozinha ou num banheiro 3 dias sem tirar o lixo é intoxicação. O cheiro, no caso o cheiro, né? Pensando na casa que todo mundo conhece. O cheiro vai, né, ficando cheiro de podre, vai passando da cozinha para outros cômodos, e é exatamente isso que acontece no nosso intestino, tá? Então, um intestino preso que não funciona porque a gente gosta de comer aquilo que o nosso intestino não sabe digerir direito, vai intoxicando cada vez mais o próprio intestino, e daí o intestino começa a se abrir. O intestino é cheio de microvilosidades. É um negócio assim, tudo espremidinho. Se você esticar, faz o tamanho de uma quadra de tênis, né? Então, todo assim enroladinho, e ele começa a se abrir por dentro, de modo que aquela toxina presa vai parar, sabe aonde? No sangue. E do sangue vai, sabe para onde? Para todas as partes do corpo, né? Então, algumas pessoas são clinicamente intoxicadas porque o corpo apresenta vários sintomas, né? De dor, de cansaço, fadiga, de insônia, irritabilidade, mesmo que não seja misofonia, né? Então, essa intoxicação é física e mental porque ela mexe com os neurotransmissores. E de uns 10 anos para cá, se descobriu que dentro do intestino tem neurônio. E essas coisas que na minha época de medicina, neurônio era exclusividade do cérebro. Hoje não é mais, né? Então, essa conexão, o que se passa aqui com o que se passa aqui, é bem comprovada. Via anatômica, bem comprovada. Então, que todos nós possamos fazer uma coisa simples dentro desse processo de sofrimento com a misofonia, que é olhar assim, ó, como é que tá a minha digestão? Tem coisa gostosa que eu como, mas eu estufo. Minha barriga fica assim, ó. Me dá gases. Prende ou solta o intestino. Ou então eu comi no almoço, tá na hora do jantar e parece que tá tudo parado aqui. Esse tipo de coisa, mesmo sendo gostosa na boca, a hora que desce, começa a dar problema, né? E daí chega no intestino com toda essa história que eu contei para vocês, né? Então, eu agradeço muito porque a Jeane, no auge ali do desespero, ela chorou muito realmente na primeira consulta, ela estava tão aberta, mas tão aberta a fazer o que fosse necessário, que eu sugeri uma restrição de glúten, né? Porque ela tinha muito sintoma de estufamento, empachamento, de gases, além da prisão de ventre, e ela fez. Gente, ela fez. E pode ser a taurina que for, né? Ela fez, porque ali no auge do sofrimento, a gente tem que dar um voto de confiança. A gente tem que se abrir para a oportunidade. E é isso que eu achei lindo em vocês duas, no depoimento de vocês duas. Tem, assim, escancara aos olhos e ouvidos o quanto vocês se permitiram fazer um pouco de tudo. E é lógico que, às vezes, dentro desse um pouco de tudo, tem aquela cereja do bolo, que você fala, putz, que delícia. Mas antes da cereja do bolo, né? Cereja sozinha não é bolo nem aqui, nem na China, né? Então, a ideia é que antes da cereja tem uma base. E tudo isso que vocês fizeram provavelmente contribuiu de alguma maneira para a virada acontecer. No caso da Jeane com a medicação, né? E no caso da Veri com a
com treinamento auditivo, né? Então, para mim, assim, é assim que eu fecho, né? A ideia de eu ter ouvido tudo, né, resumidinho de vocês. Faz sentido para você, Karenina? Faz muito sentido, Tani. Eu estava ouvindo aqui e estava pensando. Eu costumo classificar os momentos em que o paciente chega em umas 5 fases, que é o quanto ele está disponível para aplicar tudo aquilo que está sendo sugerido para ele. Então, tem o estágio de pré-contemplação, que é aquele estágio que a pessoa ainda está, será que é para mim? Não sei, acho que não. Mas está ouvindo. A contemplação, a pessoa já começa a estar mais disposta. A Veri chegou comigo no estágio de preparação. Ela estava se preparando para estar absorvendo e aplicando tudo que precisava ser feito, né? Então, ela, num primeiro momento, Veri, eu tenho registrado no prontuário, né? Que você não chegava a aplicar em casa. Nas primeiras sessões, você não chegou, não deu tempo, não consegui fazer. Então, você ainda estava no estágio de preparação. E essa virada de chave que você trouxe pra gente foi a partir do momento que você entrou no momento de ação. Que a gente conversou e você falou, tá bom, vou colocar em prática. Pode não estar parecendo que faz muito sentido, né? Agora que hoje você já conectou os pontos, mas aqueles pontos não estavam conectados naquele momento. E aí ela colocou em ação. Em poucas semanas, ela já teve o resultado de conseguir caminhar nesse processo, né? Ela avançou nesse caminho. E agora ela está numa fase de manutenção, né? Que é aquilo, o objetivo não é ela permanecer para sempre na terapia, é eu ensinar ferramentas para que ela possa aplicar quando ela sentir nesse momento a necessidade. É se instrumentalizar para lidar com essa questão toda da misofonia. Lindo, maravilhoso. Meninas, vamos deixar uma mensagem final, então, Veridiana? Fala aí com o coração, o que você gostaria para quem está ouvindo a gente, seja quem sofre, seja quem trata, o que sai do seu coração aí? Certo. Então, considerando o outubro do ano passado até hoje, que eu tinha tanta convicção de que não tinha solução e hoje eu estou tão bem em relação a isso, a minha mensagem é para não desistir e que a sua solução vai ser encontrada. Tem alguma maneira e que, na verdade, ela pode ser mais de uma. Então, com certeza, ir atrás. Não foi ninguém que bateu na minha porta. Eu encontrei a doutora na internet buscando misofonia, procurando tudo isso, encontrei e fui atrás. Então, tem que ir atrás mesmo e buscar. Muito bom. Jane, o que você gostaria de deixar de mensagem aí? Que há esperança, que quando a gente está sofrendo ali, a gente acha que não vai se curar, que não tem cura. E normalmente quando a gente procura, né, sobre misofonia na internet, que a gente ouve, não tem cura, mas tem tratamento, enfim. Eu estou em busca da cura, eu quero ficar curada, eu quero sentar à mesa com todo mundo e assim, não me incomodar. Então, acho que a minha principal mensagem é muito em linha do que o que a Veri disse. Vão atrás de ajuda, a doutora Tani maravilhosa, sem ela com certeza eu não estaria aqui, talvez, né, eu estaria surtada, presa, alguma coisa do tipo, ou enfim, vai saber onde. Mas é isso, gente, procurem ajuda, há esperança de verdade. Façam atividade física, façam cocô, é muito importante. É muito importante, ajuda no cérebro, de verdade. Eu não acreditava, mas é real. E é isso, assim, acho que a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, assim, vai dar certo para todo mundo. Com certeza, Karenina. Você, querida. Eu queria desejar coragem, desejar que as pessoas tenham coragem mesmo. Essa jornada não é uma jornada fácil, né? E mesmo com medo, a gente tem que tentar enfrentar. A nossa vida não é uma construção, né? Então a gente vai um caminho e é um passo de cada vez. A gente vai indo um pouquinho de cada vez. Se hoje não conseguiu, se hoje a gente acabou falhando, se hoje a gente pisou na bola, a gente tenta de novo amanhã. Vamos com calma, vamos ser gentis com os outros e conosco mesmos. A gente tem que se perdoar, tem que se aceitar e tem que procurar dar o nosso melhor sempre, né? A gente vai comemorar as nossas pequenas conquistas, um pouquinho de cada vez. Então, coragem para trilhar esse caminho. Perfeito, maravilha. E eu vou contar para vocês um sonho de consumo meu, que eu falo que não é nada material,
né? Mas quem sabe com Novembro Laranja, um ano atrás de ano aí, a gente consiga aumentar o número de profissionais que se engajam, né, no diagnóstico, no tratamento da misofonia, porque a gente vê que são opções múltiplas. E se são múltiplas, é porque cada um é bom candidato para uma determinada opção. Não vai ter um negócio igual para todo mundo, né? Então, se a gente aumenta esse leque de opções de tratamento, aumenta o leque de profissionais dispostos e disponíveis, porque é um trabalho de coração, não é um trabalho só de razão, técnico, de protocolo, faz isso, faz aquilo, né? É um trabalho que exige muito acolhimento. Mas quem sabe, né, ano após ano, a gente tem aí um centro, uma equipe, um núcleo multidisciplinar em cada cidade habilitado para, sabe, para absorver essa demanda, né? Porque é uma causa de sofrimento e a gente que é profissional de saúde, que tem empatia, é muito difícil você não se envolver com os pacientes, não se envolver com a causa, né? Então fica aí o meu desejo, né? Meu desejo para todo mundo. E, Jane, manda um abraço para o seu marido, viu? Você sempre falou dele bem, você hoje falou super bem, e eu quero, assim, sabe, que todos os seus desejos, né, com ele, nessa vida a dois, se realizem, viu? Porque é muito gostoso ver o acolhimento da família, isso é muito importante, muito, muito importante, tá? Veri, foi um prazer, ó, um abração, um beijo, um coração laranja e muita gratidão para vocês, viu? Por vocês terem aceitado. Karenina, você então nem se fala, né? Esse docinho de pessoa, essa meiguice aí na fala, no olhar, né? E uma mulher outra, né? Como vocês três aí, mulher guerreira, porque a vida é das mulheres guerreiras, né? E vocês todas demonstraram uma força enorme que sai, né, de dentro sempre que ela é necessária. E é isso, e assim a gente segue um dia de cada vez. Tá bom, queridas? Um beijo, um abraço, muito, muito, muito obrigada mesmo por essa comemoração aqui especial do Dia Nacional de Conscientização da Misofonia, tá bom? Beijo, tchau, tchau. gente. Tchau.